Artigo 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de tráfego intenso não excederá de 8 horas e deverá ser dividido em 2 turnos com intervalos não inferior a 1 hora de repouso, não podendo nenhum turno ter duração superior a 5 horas, com um período de descanso de 2 jornadas de trabalho de 14 horas consecutivas. Artigo 246. O horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações de tráfego intenso não excederá de 6 horas diárias. Artigo 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento Nacional de Estradas de Ferro. Seção 6. Das equipagens das embarcações da Marinha Mercante Nacional, de navegação fluvial e lacustre, do tráfego nos portos e da pesca. Artigo 248. Entre as horas 0 e 24 de cada dia civil, o tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 horas, quer de modo contínuo, quer de modo intermitente. Parágrafo 1º. A exigência do serviço contínuo ou intermitente ficará a critério do comandante, e neste último caso, nunca por período menor que 1 hora. Parágrafo 2º. Os serviços de quarto nas máquinas passadiço, vigilância e outros que, consoante parecer médico, possa prejudicar a saúde do tripulante, serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores de 4 horas. Artigo 249. Todo o tempo de serviço efetivo excedente de 8 horas, ocupado na forma do artigo anterior, será considerado de trabalho extraordinário, sujeito à compensação a que se refere o artigo 250, exceto se tratar de trabalho executado. Alínea A. Em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo, com responsabilidade exclusiva e pessoal. A linha B, na iminência de perigo para a salvaguarda ou defesa de embarcação dos passageiros ou da carga, a juízo exclusivo do comandante ou do responsável pela segurança a bordo. A linha C, por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença em seus postos de todo o pessoal de bordo. A linha D, na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento do navio, ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das contingências da natureza da navegação, na transposição de passos ou pontos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para a obtenção de calado menor para essa transposição. Parágrafo 1º. O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado extraordinário, salvo se destinar. A linha A. Ao serviço de quartos e vigilância, movimentação das máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimentação de equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes e bem assim aos socorros de urgência ao navio ou ao pessoal. A linha B, ao fim da navegação ou das manobras, para entrada ou saída de portos, atracação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros. Parágrafo 2º. Não excederá de 30 horas semanais o serviço extraordinário prestado para tráfego nos portos. Artigo 250. As horas de trabalho extraordinário serão compensadas segundo a conveniência do serviço, por descanso em período equivalente, no dia seguinte ou no subsequente, dentro do trabalho normal, ou no fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente. Parágrafo único. As horas extraordinárias de trabalho são indivisíveis, computando-se a fração de hora como hora inteira. Artigo 251.
Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, e outro do qual constarão devidamente circunstanciadas as transgressões dos mesmos tripulantes. Parágrafo único. Os livros de que trata este artigo obedecerão a modelos organizados pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão escriturados em dia pelo comandante da embarcação e ficam sujeitos às formalidades instituídas para os livros de registro de empregados em geral. Artigo 252. Qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem emanada de superior hierárquico poderá interpor recurso, em termos perante a Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do respectivo comandante, o qual deverá encaminhá-lo com a respectiva informação dentro de 5 dias, contados de sua chegada ao porto. Seção 7 dos Serviços Frigoríficos. Artigo 253. Para os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que se movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Parágrafo único. Considera-se artificialmente frio, para os fins presente artigo, o que for inferior nas primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a 15 graus, na quarta zona a 12 graus e nas quinta, sexta e sétima zonas a 10 graus. Seção 8 dos Serviços de Estiva. Artigo 254 a 284, revogado pela Lei 8.630. Seção 9 dos Serviços de Capatazias nos portos. Artigo 285 a 292, revogado pela Lei 8.630. Seção 10 do Trabalho em Minas de Subsolo. Artigo 293. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo não excederá de 6 horas diárias ou de 36 semanais. Artigo 294. O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado como efeito de pagamento do salário. Artigo 295. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser elevada até 8 horas diárias ou 48 semanais, mediante acordo escrito entre empregado e empregador, ou contrato coletivo de trabalho sujeita essa prorrogação à prévia licença da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho. Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser inferior a 6 horas diárias, por determinação da autoridade de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade e os métodos e processos do trabalho adotado. Artigo 296. A remuneração da hora programada será no mínimo de 25% superior à da hora normal e deverá constar do acordo ou contrato coletivo de trabalho. Artigo 297. Ao empregado no subsolo será fornecida pelas empresas exploradoras de minas alimentação adequada à natureza do trabalho, de acordo com as instruções estabelecidas pelo Serviço de Alimentação da Previdência Social e aprovada pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 298. Em cada período de 3 horas consecutivas de trabalho, será obrigatória uma pausa de 15 minutos para repouso, a qual será computada na duração normal de trabalho efetivo. Artigo 299. Quando os trabalhos de subsolo ocorrer acontecimentos que possam comprometer a vida ou
saúde do empregado, deverá a empresa comunicar o fato imediatamente à autoridade regional do trabalho, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 300. Sempre que, por motivo de saúde, for necessária a transferência do empregado, a juízo da autoridade competente em matéria de segurança e da medicina do trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfície, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado. Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em atender a essa transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de higiene e segurança do trabalho, que decidirá a respeito. Artigo 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens com uma idade compreendida entre 21 e 50 anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior.